Oi, eu sou Ana Stone, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 teorias sobre Dexter Resurrection. Todas as teorias são ligadas a essa reta final que a série está entrando agora, porque só faltam 2 episódios para terminar a temporada. Então, vamos nessa! E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal para dar essa força e assim eu vou poder trazer mais vídeos para vocês sobre Dexter e sobre outras séries também. E bom, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, eu sou Ana Stone, sou diretora de cinema, sou mestranda em comunicação e sou fã de séries. Adoro séries e a minha série do momento é Dexter Resurrection, gente. Nossa, essa série é maravilhosa. Eu comecei a assistir Dexter por causa de Dexter Resurrection, né? Então a primeira coisa que eu queria comentar é a série me deixa naquela dúvida ainda se eles estão tentando fazer mais um final para Dexter ou se não, se dessa vez a gente pode contar com essa série e seguir por outras temporadas. Mas notícias quentinhas dizem aí que a gente pode sim contar com a série e que uma segunda temporada está sendo planejada, porque inclusive o outro sequel de Dexter, né, o de Pecado Original, ele vai entrar num hiato, porque os produtores vão investir nessa série. Pelo menos isso foi o que eu li hoje, tá, gente? Vamos torcer para ser verdade. E eu acho que pensar se a série quer trazer mais um final para o Dexter, ou se ela vai se estender por outras temporadas, também influencia nas teorias que a gente pode pensar para essa reta final de Dexter. Então vamos lá. Minha primeira teoria é sobre o Batista, né? O verdadeiro gato e rato da temporada. O verdadeiro jogo de gato e rato da temporada é entre Dexter e Batista. Porque a gente tem lá no 6º episódio esse título no episódio. E a gente pode ter ficado pensando que se tratava daquela caçada ali entre Dexter e o assassino do Gemini. Mas não era. Foi ali também que aquela investigação do Batista deu uma avançada para culminar agora no 8º episódio com ele, de certa maneira, sendo descredibilizado pelo Dexter. Então, ainda assim, o Batista vai tentar, né, se livrar dessa teia de manipulações aí do Dexter. Eu acho que ele vai tentar contra-atacar, né, de alguma maneira, mas que ele vai ter um final trágico. E que esse final trágico talvez nem venha por conta do Dexter. Eu acho que o Batista é um personagem que a gente tem um carinho aí ao longo das temporadas e que o Dexter, ele mesmo, talvez não faça isso com o Batista, mas alguma coisa aconteça com ele por consequência ali de alguma atitude do Leon Prater ou da Charlie. Eu acho que isso é uma possibilidade, assim, o Batista vai acontecer alguma coisa com ele, porém não ser ali diretamente pelo Dexter. E eu ainda acho que o que ele fez já serviu também para quase revelar o Dexter. Então pode ser que de alguma maneira, por mais que o Batista tenha esse final, talvez ele não tenha um final com essa verdade totalmente manipulada ali pelo Dexter. Talvez o Batista consiga se resguardar ali de algumas evidências, porque ele conversou com várias outras pessoas também, né? Vários outros ex-colegas que a gente teve aí ao longo da temporada. E o fato de aparecerem esses ex-colegas, né, de lá de Miami, como foi o Queen agora no último episódio, também nos indica que essa galera está disposta a participar dessa sequência. Então pode ser que a gente tenha aí essa próxima temporada e que tenha também a participação desses personagens. A minha teoria número 2, ela tem a ver com isso, com desdobramentos aí por causa da investigação do Batista. Então, eu acho que se a gente tiver uma próxima temporada, talvez essa próxima temporada seja com o Dexter sendo descoberto. Talvez no final dessa temporada a gente tenha aí o Dexter sendo realmente revelado, as pessoas descobrindo ali a identidade dele, associando ele ao açougueiro e ele fugindo. Então seria uma dinâmica nova que a gente ainda não viu o Dexter vivenciar em outras temporadas, né? Que é as pessoas sabendo quem ele é. E nessa temporada que a gente acompanhou, ele se comprometeu muito mais com a personalidade dele, com o próprio passageiro sombrio dele ali. Então, ele estaria preparado para uma temporada na qual ele encara isso também. Então, eu acho que existe essa possibilidade do Dexter ser descoberto. Talvez pelo Batista, talvez por outros caminhos. A minha terceira teoria, ela é ligada ao caso ali do principal assassino
do serial killer que vem sendo discutido ao longo de vários episódios, que é o estripador de Nova York, o New York Ripper, né? Que o Leon Prater tem a arma dele. Então, já sabemos que o Leon Prater tem alguma ligação com ele. Eu não acredito que ele seja esse personagem. Talvez a Charlie fosse, né, para pegar a gente aí, talvez até de surpresa. Mas eu acredito que talvez ele seja a pessoa que está ligando para os parentes das vítimas, lendo as cartas. Talvez sejam cartas desse assassino que ele lê para as vítimas, porque o Leon Prater revelou lá no 7º episódio como foi libertador para ele saber do depoimento lá do assassino dos pais dele, né? Tipo, ele entender como foi que aconteceu. Então, ele não acha que aquilo é uma ofensa, ele não acha que aquilo é terrível ou angustiante, como realmente é. Ele acredita que aquilo pode ser libertador, né? Sensacional, que aquilo é quase um resgate a esses parentes das vítimas. Então, eu acredito que o Leon Prater é quem está mantendo essa fama desse personagem viva, assim, através disso, através dele contactar esses parentes. E talvez ele já saiba desde sempre também que tivesse aquela suspeita ali sobre o Dexter, né? Talvez ele esteja enganando todo mundo, eu não sei. Às vezes eu penso que o Leon Prater ele pode estar enganando todo mundo e que talvez sempre fizesse parte do plano dele o Dexter tomar as atitudes de Dexter, sabe? Eu tenho esse pensamento também. E a minha quarta teoria sobre Dexter Resurrection é sobre o Harrison. Gente, o Harrison é filho do Dexter, para começo de história, né? Então, eu acho que a gente não pode ter muita certeza assim sobre o que esperar desse personagem. Vamos lembrar que no final de Dexter New Blood, ele teve o sangue frio de dar um tiro no próprio pai, no próprio Dexter. Ah, o Dexter, ele estava chocado com tudo. O Dexter falou para ele fazer isso, mas ele teve esse sangue frio. O próprio Dexter não teria o sangue frio de fazer isso com algum familiar, porque ele já perdeu muitas outras pessoas. E o Harrison teve essa coragem. Então, eu acho que ele pode ainda guardar surpresas para a gente nessa temporada. Apesar de cada vez mais ele estar ali olhando com uma admiração, né, para o pai dele. Mas até que ponto a série quer que a gente acredite nessa admiração e até que ponto esse senso dele de justiça que ele tem não vai acabar levando ele, por exemplo, a entregar o Dexter. Então, eu acho que existe essa possibilidade do Harrison, de alguma maneira ali, talvez até para negociar sobre a própria investigação que a detetive Wallace faz sobre ele, né? Talvez como uma moeda de troca, não sei, ou talvez só por ele achar que aquilo é o justo a se fazer, o certo a se fazer. Eu consigo ver o Harrison fazendo alguma coisa assim um pouco surpreendente ainda, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que existem muitas chances de alguma coisa muito assustadora acontecer com ele, gente, alguma coisa muito ruim acontecer com ele. Por quê, né? Eu estava pensando sobre a série e até onde ela pode chegar, e eu voltei lá no primeiro episódio para entender se tinha alguma dica ali que eu pudesse captar naquele primeiro episódio. Então, eu achei que o que mais poderia insinuar algum desfecho, algum encaminhamento ali da série, eram as conversas iniciais que o Dexter tem com as alucinações ali dele, né? Enquanto ele ainda está em coma, e que ele acaba se deparando com personagens icônicos da série, né? Então, o primeiro que vai lá falar com ele é o Arthur Mitchell, é o assassino de Trinity. E ele fala para o Dexter: seu erro foi ter pensado que podia ter tudo, uma família e seu passageiro sombrio. Você já sabe quem você realmente é. Então ele disse aí, ó, não dá para ter tudo, não dá para ter família. Ó, ele disse assim, tá pensando que vai ter família, vai ter filho? Não dá para ter tudo não. Ou você tem filho, ou você tem passageiro sombrio. Que aí eu já acho que tá nesse lugar de tipo, ou o filho quer ter essa relação de pai e filho visitando o pai na cadeia, vamos dizer, talvez ele denuncie Dexter, ou talvez ele não esteja com o filho e ele não possa ter a família, mas continue alimentando o passageiro sombrio dele. Já o Miguel Prado, né, falou para o Dexter assim, ó, quando você matava outros assassinos, outras vítimas foram salvas, outras vítimas que seriam, né, assassinadas por aqueles assassinos foram salvas.
Já quando você tentou ter uma família, pessoas que não mereceram acabaram mortas também. Olha aí, gente, tá dizendo algum desfecho de novo, apontando para uma coisa de você não pode ter família, você não vai ter família. O seu caminho é solitário, amigo. Né? O desfecho foi esse, seu caminho, Dexter, é solitário, meu amigo. E aí vem o pai do Dexter, o Harry Morgan, e fala para ele: "Você tem um filho, Dexter. Seu filho precisa de você." E aí o Dexter começa a sentir que tem que acordar daquele coma, né? E para finalizar, ele tem a conversa com o surprise motherfucker, com o James Doakes. E ele diz assim: "Embaixo de tudo isso, Dexter, há um cara bom. Você tem que mostrar essa parte boa sua para o seu filho, senão você só vai ser realmente um creepy motherfucker." Então, eu acho que tem a coisa ali, né? Esse instinto dele de proteger o filho, é, e esse recado de que ele não pode ter família. E agora, no 8º episódio, o Leon Prater se aproximou, o Leon Prater descobriu sobre o Harrison, né? Mas eu acho que esse desfecho a respeito do Harrison não necessariamente vem dessa galera, pode vir por outros caminhos também. Ele pode ficar sem esse filho porque o filho talvez seja preso, ou sem esse filho porque talvez o filho denuncie ele. Eu acho que tem umas possibilidades aí, mas que com certeza a série vai tocar nesse lugar da relação entre o passageiro sombrio e ter família, né? O dilema constante em várias temporadas de Dexter. É possível ter esse passageiro sombrio, ter essa grande ânsia que eles têm ali, é, e manter uma família, sabe? É possível ser assim e ainda ser capaz de nutrir essas relações humanas e principalmente sem colocar essas pessoas em risco. Então, gente, grandes coisas nos aguardam nos próximos episódios de Dexter. São só mais 2 nessa reta final e eu tô muito ansiosa para assistir. E é isso, gente. Essas foram as minhas 4 teorias sobre a reta final de Dexter Resurrection. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço para quem assistiu até aqui. Deixa aí sua curtida, seu comentário e se inscreve, né, para acompanhar os próximos vídeos dos próximos episódios 9 e 10 de Dexter Resurrection e de outras séries que a gente pode curtir junto por aqui. Tchau!